Você acha que dor é erro, mas ela te educa. Ela chega sem convite, derruba planos, corta suas desculpas hoje. Tempo fácil te amolece, te distrai, te dá falsa segurança. Tempo difícil te expõe, te pressiona, te obriga a enxergar. Você não foge da dor, você só adia o encontro. E quanto mais adia, mais caro fica, mais fundo machuca. A dor não quer teu conforto, ela quer tua atenção inteira. Ela aponta o que você tolerou, o que você permitiu. Ela mostra onde você se vendeu por descanso barato sempre. Ela revela a verdade que você escondia com ruído constante. Você diz que aguenta, mas se quebra por dentro sozinho. Você sorri por fora, mas a mente grita no silêncio. E quando tudo aperta, a máscara cai sem cerimônia. A dor vira juiz e você vira réu da própria história. Só existe uma saída: aprender, ajustar, crescer, endurecer agora. Não com frases bonitas, mas com atitude firme e fria. Você vai sentir medo e mesmo assim vai avançar. Você vai sentir peso e mesmo assim vai levantar. Porque dor não é punição, é aula sem gentileza nenhuma. E você escolhe, ou aprende ou repete a mesma queda. Você quer paz? Então pare de negociar com fraqueza. Você quer controle? Então pare de se trair por impulso. A dor está aqui para cortar o excesso e revelar núcleo, para te lembrar que o padrão não depende de vontade. Hoje você encara o desconforto como ferramenta de construção. Hoje você transforma a pressão em disciplina, disciplina em identidade. Sem drama, sem fuga, sem promessa vazia para amanhã. Só decisão, só ação, só repetição até virar aço. Você não precisa de sorte, precisa de comando interno. E o comando começa quando você aceita a dor inteira. Você acorda e já sente atraso dentro do peito hoje. Não é falta de tempo, é falta de direção clara. Você executa tarefas, mas não constrói uma vida sólida. Você se move muito, mas progride pouco, quase nada. Você vive no automático e chama isso de normalidade. Você se acostumou a sobreviver, não a liderar a si. Você sabe o que fazer, mas evita começar de verdade. A mente inventa atalhos e você compra cada mentira. Você diz depois, e esse depois vira um ano. Você promete mudança, mas falha no primeiro desconforto pequeno. Não porque é incapaz, mas porque é permissivo demais. Permissivo com sono, com distração, com desculpa bem ensaiada. Você negocia com a fraqueza como se fosse amiga antiga. E toda amizade assim cobra juros, em silêncio, dia após. Juros na autoestima, no foco, na coragem, na palavra. Você perde confiança quando se vê quebrando acordos internos. Você não precisa aplauso, precisa se respeitar no escuro. Mas no escuro, você some, você cede, você adia. A dor aparece quando o custo vira maior que a fuga. Ela chega como pressão, como perda, como limite inevitável. E de repente você percebe, o mundo não vai suavizar. Ele não vai esperar seu humor melhorar para te cobrar. Tempos difíceis não perguntam se você está pronto. Nunca. Eles entram, desmontam rotina, derrubam ilusões, apertam garganta. E aí a verdade aparece sem filtro, sem maquiagem. Você tolerou pouco esforço e muito conforto por tempo demais. Você alimentou o impulso e deixou disciplina morrer de fome. Você repetiu só hoje e o hoje virou regra. Você treinou desistência como hábito e agora chama de cansaço. Mas cansaço não explica tudo. Explica só uma parte. A outra parte é escolha, é padrão, é direção. Você tinha energia para distração, mas não para compromisso. Você tinha tempo para escapar, mas não para enfrentar. Você tinha voz para reclamar, mas não para comandar. E isso dói porque é simples, e simples não aceita desculpa. Você quer crescimento, mas evita o preço do crescimento. Você quer resultado, mas não quer a repetição cansativa. Você quer mudança, mas continua se recompensando antes de merecer. Você busca alívio rápido, e alívio rápido cobra pesado. Cobra em ansiedade, em culpa, em medo, em estagnação. Você chama isso de fase, mas é sistema mal construído. Um sistema feito para te distrair, não para te fortalecer. E tempos difíceis expõem sistemas. Eles não respeitam fantasia. Eles mostram o que funciona e esmagam o que é frágil. Eles revelam onde você improvisa, onde você foge sempre. Eles apontam cada brecha que você deixou aberta na mente.
brecha vira hábito, hábito vira caráter, caráter vira destino. E destino não cai do céu. Destino é sequência de decisões. Você decide quando levanta cedo ou quando clica em fuga. Você decide quando treina o corpo ou quando treina desculpas. Você decide quando respira fundo ou quando desaba por dentro. Você decide quando mantém a palavra ou quando se sabota. A dor vem para te lembrar dessa cadeia inteira de escolhas. Ela te força a mostrar, a enxergar o custo acumulado dos pequenos não. Ela te obriga a parar de culpar cenário, sorte, pessoas, porque culpar é confortável. Assumir é pesado, mas liberta. Você não está fraco por sentir, está fraco por ceder. Sentir é humano, ceder é hábito, e hábito se treina. O que você chama de falta de motivação é falta de comando. Motivação varia, comando permanece. Comando se constrói no atrito. Você quer disciplina, mas não aceita a rotina sem glamour. Você quer mentalidade forte, mas foge do treino silencioso. E o treino silencioso é o que separa a promessa de realidade. Você não vira forte quando alguém te observa e te elogia. Você vira forte quando ninguém vê e você faz assim mesmo. Mas você tem evitado esse momento por muito tempo. Você se acostumou a ser bom apenas quando é fácil. Quando complica, você desliga, você adia, você se distrai. E isso se repete até virar identidade. Eu sou assim. Não, você está assim. E isso muda com choque e método. A dor é o choque. A disciplina é o método. Sem método, a dor só machuca e te amarga. Com método, a dor vira ferramenta, vira base, vira aço. O diagnóstico é duro. Sua rotina ficou fraca de propósito. Não por maldade, mas por preguiça acumulada e tolerada. Você tolerou pequenas fraquezas até elas virarem muralhas internas. Agora você sente a parede e chama a parede de azar. Não é azar, é conta. E conta sempre chega, sempre. Ela chega em forma de medo, de pressão, de cobrança. Ela chega quando o corpo pesa e a mente quer sumir. Ela chega quando você percebe que o tempo não volta. E aí você entende. O que passou não se negocia. Só existe o que você faz agora com o que tem, sem vitimismo, sem fantasia, sem frases doces para aliviar. Você aprende olhando a verdade, sem piscar, sem teatralidade. A verdade é que você se abandonou em pequenas doses. Você não se destruiu num dia, você se dissolveu lentamente. Você disse tanto faz em coisas que definiam seu futuro. Você aceitou menos do que merece, porque parecia mais fácil. Mas o fácil de hoje vira o difícil de amanhã sempre, e amanhã chega rápido, como um soco, como um aviso. A dor é esse aviso. Ela diz, chega de perder. Ela diz, chega de mentir para si, de se esconder. Ela diz, assuma o volante ou será arrastado por impulso. Você quer sair do automático? Então encare o padrão atual. Encare seus horários. Encare suas escolhas. Encare seus vícios. Encare o que você consome, o que você evita, sempre. Encare o que você promete e o que você quebra, porque não é o mundo que te define, é repetição. Repetição do que você faz quando cansa, quando dói, quando falha. E falhar vai acontecer. A questão é o que você faz depois. Você se esconde? Ou você ajusta e volta pro chão? Você se pune com drama? Ou se disciplina com frieza? Você não precisa ódio, precisa precisão e consistência diária. Consistência é o que cria respeito próprio, e respeito cria coragem. Coragem não é ausência de medo, é ação apesar do medo. E ação começa pequeno, uma escolha limpa, uma decisão firme. Hoje você para de romantizar seu cansaço e sua queda. Hoje você usa o cansaço como teste de caráter interno. Hoje você entende que dor é dado, não sentença final. Dado de que algo precisa mudar, sem conversa, sem enrolação. Você não está condenado. Você está sendo chamado para subir. Subir é desconfortável. Subir exige corte. Corte exige firmeza. Firmeza exige dizer não ao velho eu, todo dia. E todo dia parece igual, até que um dia você percebe. Você virou outro. Não por sorte, por repetição bem feita. A dor te deu a chance. Agora você escolhe o uso. Você pode usar a dor como desculpa para desistir, ou usar a dor como combustível para reconstruir seu comando. Não existe terceira opção que seja limpa e honesta. Você cresce ou você apodrece, em silêncio, dentro de si. E tempos difíceis aceleram isso. Eles não permitem neutralidade. Então olhe o diagnóstico sem fuga. Você precisa endurecer. Endurecer não é virar frio, é virar firme, preciso, responsável.
responsável pelo que faz, responsável pelo que pensa, responsável pelo agora. A dor não vai embora porque você implora, ela recua quando você muda. Muda padrão, muda rotina, muda prioridade, muda postura interna. E quando você muda, a vida responde com mais respeito. Mas primeiro, você precisa se respeitar, sem plateia, sem desculpa. A partir daqui, você para de se tratar como opção. Você vira compromisso, você vira padrão, você vira disciplina diária. Você escuta a voz fraca, oferecendo descanso antes do dever. Ela fala macio, prometendo alívio rápido, sem custo aparente. Ela diz que hoje não dá, que amanhã será melhor. Ela diz que você merece pausa, mesmo sem ter vencido. Ela aponta o cansaço e te pede rendição elegante agora. Ela chama fuga de autocuidado e você quase acredita nisso. Ela coloca conforto na frente e apaga o preço depois. Ela te dá justificativas prontas, embaladas em lógica conveniente demais. Ela lembra suas dores e usa a dor como desculpa constante. Ela pede que você se poupe, mesmo quando precisa endurecer. A outra voz não acaricia, ela ordena. Ela exige ação. Ela não quer conversa, quer execução, quer padrão alto hoje. Ela diz que sentimento muda, mas compromisso deve permanecer firme. Ela diz que você não é criança, pare de se distrair. Ela te lembra promessas antigas, feitas quando você estava sério. Ela te mostra quem você vira se continuar cedendo sempre. Ela te mostra o espelho e o olhar que você evita. Ela te mostra a vida passando, enquanto você adia decisões. Ela te mostra a vergonha silenciosa, aquela que ninguém vê. Ela te mostra seu potencial e pergunta por que você esconde. As duas vozes falam dentro do mesmo peito, mesma cabeça. Uma quer economia de energia, a outra quer construção diária. Uma busca prazer imediato, a outra busca respeito próprio duradouro. Uma diz, faz depois, a outra diz, faz agora. Uma cria histórias, a outra cria resultados, sem teatro nenhum. Uma pede permissão ao cenário, a outra usa o cenário. Uma quer aplauso antes, a outra trabalha no escuro sempre. Uma foge do desconforto, a outra abraça o desconforto. Uma te protege do medo, a outra te fortalece nele. Uma te mantém pequeno, a outra te puxa para cima. Você sente a batalha no instante em que pensa desistir. É um segundo, e esse segundo define seu próximo ano. Você pega o celular só 1 minuto e perde horas. Você abre uma distração e fecha a chance de crescer. Você pensa, não hoje, e treina a fraqueza novamente. Você procura conforto e abandona o futuro por migalhas. Você se recompensa cedo e depois se culpa tarde. A culpa pesa mais que o treino, mas você escolhe culpa, porque culpa é passiva e treino exige presença total. E presença total é o que a voz fraca odeia. A voz fraca é esperta, ela usa sua memória contra você. Ela lembra fracassos antigos e diz que você vai falhar. Ela lembra quedas e te convence que levantar é inútil. Ela diz que disciplina é exagero, que você pode relaxar. Ela te oferece desculpas bonitas, com cheiro de maturidade falsa. Ela fala em equilíbrio, quando o que você vive é fuga. Ela fala em limite, quando o seu limite é só preguiça. Ela fala em paz, quando o que você faz é se esconder. Ela fala em ser leve, para evitar o peso do dever. Ela fala em se aceitar, para não se melhorar nunca. A voz forte não nega sua dor, mas muda sua resposta. Ela diz, dor existe, então use dor como combustível. Ela diz, medo existe, então avance mesmo com medo. Ela diz, vontade não manda, você manda, ponto final. Ela diz, não espere clima bom, crie clima com ação. Ela diz, você controla o próximo passo, não o mundo. Ela diz, pare de explicar, comece a executar, sem drama. Ela diz, faça o básico bem feito e repita amanhã. Ela diz, um dia bom não salva, mas 1000 salvam. Ela diz, você não precisa ser perfeito, precisa ser constante. Você alimentou a voz fraca por anos, por dias fáceis. Você deu açúcar, deu desculpa, deu distração, deu anestesia e a voz forte ficou magra, sem treino, sem lugar. Mas ela não morreu. Ela está aí, esperando o comando. Ela aparece quando tudo aperta, quando o chão fica frio. Ela aparece quando ninguém vê e você decide sozinho. Ela aparece quando você cansa de perder para si mesmo. Ela aparece quando a dor vira insuportável e você acorda. Ela aparece quando a mentira não sustenta mais sua rotina. Ela aparece quando você aceita a verdade sem maquiagem nenhuma. A batalha não é
ser motivado, é ser obediente. Obediente ao padrão que você escolheu, não ao humor. A voz fraca quer desculpa, a voz forte quer evidência. E evidência se chama ação, pequena, repetida, diária. Você não vence com um discurso, vence com um hábito. Você não se torna outro com vontade, torna com disciplina. Você não muda com raiva, muda com método e repetição. Você não sai do buraco pensando, sai colocando pés no chão. Você não cresce evitando dor, cresce usando dor como treino. E esse treino começa no próximo segundo. Exatamente agora. O próximo segundo chega e você escolhe qual voz alimenta. Você escolhe a pausa que te sabota ou o passo. Você escolhe a desculpa elegante ou a ação simples. Você escolhe o conforto curto ou o respeito longo. Você escolhe ser guiado ou ser comandante da própria mente. Você escolhe ficar igual ou virar alguém que não recua. Você escolhe ser vítima do impulso ou dono do impulso. Você escolhe repetir a queda ou construir uma saída. Você escolhe apagar o medo ou atravessar o medo. Você escolhe, e essa escolha te define mais que palavras. Você quer culpar o mundo, porque culpar alivia por segundos. Culpar o trabalho, culpar o tempo, culpar pessoas, culpar tudo. Mas culpa não te fortalece. Culpa só te mantém parado. E parado, você vira alvo fácil do seu próprio caos. A verdade é dura. Você está onde se colocou. Ponto. Você escolheu hábitos. Você escolheu prioridades. Você escolheu fuga. Mesmo quando parecia automático, você assinou cada decisão interna. Não com caneta, mas com repetição diária, sem perceber. Agora, a conta chegou. E conta não aceita discussão bonita. Ela exige pagamento, em esforço, em disciplina, em renúncia. Você não controla o passado, mas controla o próximo ato. E o próximo ato é a sua alavanca mais honesta. Sem desculpa, sem teatro, sem quando der, sem se. Você quer transformação? Então pare de pedir permissão ao conforto. Pare de tratar sua mente como criança mimada e cansada. Você não precisa ser gentil com suas desculpas. Precisa cortar, porque desculpa é veneno lento. E você bebeu muito. Você chama de fase, mas é padrão que você alimenta. Você chama de pressão, mas é falta de estrutura interna. Você chama de ansiedade, mas é dívida de decisões adiadas. Responsabilidade radical começa quando você para de se esconder, quando você admite: eu falhei, eu cedi, eu me traí, sem chicote emocional, sem autopiedade, só clareza fria. Clareza que vira ajuste, ajuste que vira rotina, rotina que vira caráter. Você quer respeito? Então cumpra sua palavra quando ninguém olha, porque caráter não aparece no discurso, aparece na escolha pequena, a escolha de levantar, a escolha de começar, a escolha de terminar. Terminar o que você começa, mesmo quando perde encanto. Terminar sem aplauso, sem plateia, sem recompensa imediata. Terminar porque você decidiu ser alguém que termina. Você já percebeu como você negocia com seu próprio limite? Você começa forte, depois cria exceções, depois vira regra. Você diz só hoje e o hoje vira um mês. Você diz só essa vez e a vez vira identidade. Identidade de quem falha e se explica com facilidade. Mas você não veio aqui para se explicar. Veio para mudar. E mudança exige cortar privilégios que você deu ao impulso. Exige fechar portas que você deixou abertas para a fuga. Exige dizer não para a parte sua que implora conforto e dizer sim para a parte sua que quer dignidade. Ninguém vai aparecer para fazer isso por você. Ninguém. Não existe resgate. Não existe salvador. Não existe milagre. Existe decisão. Existe rotina. Existe repetição. Existe construção. Você precisa parar de esperar ser entendido. Seja obedecido por você. Porque a pessoa que mais te traiu foi você mesmo. E a pessoa que mais pode te levantar também é você. A mesma mão que se sabotou pode se disciplinar agora. A mesma mente que inventou desculpas pode inventar método. O mesmo corpo que se acomodou pode voltar para o esforço. Mas tudo depende de uma escolha. Responsabilidade total. Responsabilidade total é olhar para o próprio caos sem fugir. É admitir: meus resultados são meus hábitos materializados. É admitir: minha dor tem participação minha, não só do mundo. É admitir: eu tolerei o que me destrói e agora paro. Paro de tolerar o mínimo.
Paro de negociar com preguiça. Paro de fingir que não dá. Dá. Só custa caro. E caro é o preço que você evita, então paga em vergonha. Hoje você muda o tipo de custo que paga. Paga esforço. Esforço dói, mas dignifica. Vergonha dói e apodrece. Escolha qual dor você vai carregar, porque sempre tem uma. Você quer uma vida firme? Então seja firme com suas decisões. Não com o mundo, com você, com seu horário, com seu foco. Você vai errar, vai cair, mas não vai se abandonar. Você vai ajustar, vai voltar, vai recomeçar sem drama. Drama é luxo de quem quer desculpa. Você não quer luxo, você quer resultado. E resultado exige frieza nas escolhas. Frieza para acordar, frieza para treinar, frieza para dizer não, frieza para fazer o certo quando ninguém está aplaudindo, frieza para ser adulto na própria mente, todos os dias. E essa frieza não é falta de coração, é maturidade. A responsabilidade radical tem um som, o som do silêncio. Silêncio quando você para de justificar e começa a executar. Silêncio quando você não anuncia planos, você cumpre planos. Silêncio quando você corta distrações e fica com o difícil. Silêncio quando você olha a dor e diz: eu assumo. Assumo minha rotina, assumo minhas escolhas, assumo meu padrão, assumo que ninguém me deve nada e eu não devo fuga. Assumo que minha palavra vale e minha palavra me guia. Assumo que eu vou fazer, mesmo sem vontade, mesmo cansado. Assumo porque é assim que se cresce em tempos difíceis. A virada não acontece quando você se sente pronto. Nunca. A virada acontece quando você está cansado de repetir o mesmo. Quando a dor vira limite. Quando a vergonha vira insuportável. Quando você percebe que o custo de ficar igual é maior. A virada é simples. Você decide elevar o padrão hoje, não amanhã. Hoje, com o que tem, no cenário real. Você para de esperar o momento perfeito e cria um momento. Você para de pedir motivação e cria obrigação interna. Obrigação que você respeita, como se fosse uma ordem, porque é ordem sua e você vai cumprir. A virada começa com disciplina diária, sem drama, sem heroísmo. Disciplina de acordar no horário combinado, mesmo sem vontade. Disciplina de fazer o básico bem feito, todo dia, sempre. Disciplina de cortar o excesso que te rouba tempo e foco. Disciplina de dizer não para o impulso, repetidas vezes. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Muda o próximo ato. Muda como você começa o dia. Muda como você termina o dia. Muda o que você consome. Muda com quem você se mistura. Muda o que você tolera. Muda o que você repete. Muda sem anunciar. Muda com silêncio e consistência. A virada também é autocontrole. Controle do corpo e da mente. Autocontrole quando o desejo grita e você fica firme. Autocontrole quando a ansiedade tenta dirigir e você segura o volante. Autocontrole quando a preguiça aparece com fantasia de merecimento. Autocontrole quando o medo te oferece segurança e você recusa. Recusa porque segurança sem progresso é prisão confortável. Você não foi feito para prisão. Você foi feito para comando. Comando que se constrói no atrito. Atrito que você evitou. Agora você busca atrito. Você procura o difícil, de propósito, porque o difícil te devolve respeito próprio, de maneira direta. A virada exige parar de se trair em detalhes pequenos. Porque traição pequena vira queda grande, sempre, sem exceção. Você promete treino, mas dorme. Promete foco, mas dispersa. Promete dieta, mas cede. Promete calma, mas explode. Você não precisa prometer mais. Você precisa cumprir menos promessas. Promessas curtas, claras, realistas e cumpridas com aço. Você começa com uma coisa, seu horário. Um horário fixo. Você protege esse horário como protege sua vida, porque protege. Você deixa de ver se dá e passa a fazer dar. Fazer dar é o que separa amadores de disciplinados. A virada também muda sua linguagem interna, sua conversa consigo. Você para de dizer eu não consigo e diz eu faço. Você para de dizer eu sou assim e diz eu mudo. Você para de dizer não tenho tempo e diz priorizo agora. Você para de dizer estou cansado e diz vou mesmo assim. Não porque você é robô, porque você é responsável. Responsável por quem você se torna quando ninguém empurra. E ninguém vai empurrar. Então você empurra, você comanda. Você não precisa de força infinita. Precisa de constância mínima. Constância mínima, repetida, vira força grande com o tempo. A virada tem uma regra: não confiar em emoção.
emoção muda, clima muda, vontade some, o dia pesa. Se você depender disso, você cai toda semana, sem falha. Então você cria um protocolo, um plano simples de execução. Acordar, água, movimento, trabalho profundo. Pausa curta, repetição. Você define seus gatilhos, você define seus limites, você define cortes. Corta ruído, corta distração, corta conversa vazia, corta excesso. Você aprende a proteger sua atenção como protege um recurso raro, porque é raro. E sem atenção, você vira presa do impulso. Com atenção, você vira predador do próprio destino. Com método, a virada exige coragem para ficar desconfortável por mais tempo. Desconforto físico, desconforto mental, desconforto social também. Você vai perder convites, vai perder companhia, vai perder aprovação. Você vai ser chamado de rígido, de frio, de exagerado. Deixe chamarem. Você não está aqui para ser confortável. Você está aqui para ser consistente. Consistente é raro. E o raro incomoda quem vive de desculpas. Você não discute, você não explica, você só faz. E quando alguém pergunta, sua resposta é o seu resultado. Resultado não grita, resultado aparece e cala dúvidas. A virada também muda sua relação com tempos difíceis. Você para de pedir que eles acabem. Você usa eles, você usa como campo de treino, como teste, como peneira. Você aprende que pressão revela fraqueza, mas também revela força. Revela o que sobra quando o conforto some. E você decide ser o tipo que sobra com firmeza. Você decide ser o tipo que não desmorona por rotina difícil. Você decide ser o tipo que respira fundo e executa. Executa mesmo ferido, executa mesmo cansado, executa mesmo sozinho. Porque sozinho é quando sua identidade é provada. E você quer uma identidade que aguente o peso dos dias. A virada é você assumindo o comando de novo. Com pequenas vitórias que ninguém aplaude, mas você sente. Uma manhã limpa, um treino feito, um não dito, um foco mantido, um impulso cortado, um compromisso cumprido. Você repete, você repete, você repete, até virar padrão. E quando vira padrão, a dor muda de lugar. Ela deixa de ser inimiga e vira ferramenta afiada. Ferramenta que te esculpe, com cortes precisos, sem piedade. E você agradece? Não, você só usa e cresce. Cresce porque decidiu. E decisão é o começo do renascimento. Imagine a madrugada, o mundo quieto, o ar pesado. Você acorda antes do sol, sem música, sem plateia. O chão é frio, o corpo pesa, a mente reclama. Você senta na cama e fica parado por segundos longos. Você escuta o próprio coração, lento como tambor distante, e a voz fraca aparece. Volta a dormir, você merece. Ela é doce, ela é confortável, ela é perigosa. Você olha o escuro e sente a vontade de sumir. Sumir é fácil, levantar é difícil. Então começa a batalha. Você respira fundo, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Você coloca os pés no chão e o chão te acorda. Você levanta, não por impulso, por decisão fria. Você vai até um lugar simples, sem distração, sem promessa. Você começa pequeno, movimento básico, repetição, silêncio, foco. O corpo reclama, a mente grita, o peito aperta e você não negocia. Você continua. Cada repetição é um voto contra a fraqueza, um voto pela pessoa que você quer ser no futuro. O suor aparece, a respiração pesa, o tempo parece lento. E é aí que o treino começa de verdade. Você não está lutando contra peso, está lutando contra abandono, contra o hábito de desistir quando incomoda, contra a vontade de ser poupado pela vida. A vida não poupa, então você aprende a não pedir. Você aprende a suportar, a ajustar, a continuar. Você sente dor no músculo, você sente dor na mente. A dor diz, pare. E você responde, não agora, não com raiva, com frieza. Você mantém o ritmo, você mantém a postura, você mantém o comando. Porque comando não é emoção, comando é presença. Lá fora as pessoas dormem, sonham, fogem no escuro. Você está acordado e isso muda tudo.
Você está construindo um pacto com seu próprio nome, um pacto que ninguém assina por você, um pacto de não se abandonar quando fica difícil. Você termina a primeira série e não comemora. Você só começa a próxima, porque você sabe, comemorar cedo vira complacência. E complacência é o veneno dos tempos fáceis. Tempos difíceis te ensinaram isso. Na pele, o relógio avança. Você sente o corpo aquecer. Você sente a mente clarear como lâmina sendo afiada. Você lembra de quedas antigas e não usa como desculpa. Você usa como combustível. Você lembra de promessas quebradas e não se humilha. Você ajusta. Você corrige. Você volta. Você aprende que disciplina não é intensidade, é retorno. Retornar ao básico, mesmo depois de falhar. Retornar ao plano, mesmo quando o dia tenta te arrastar. Retornar ao comando, mesmo quando ninguém percebe. Você sai desse treino diferente. Não por aparência, por postura interna. Você anda mais firme porque você se respeitou no escuro. Você olha o dia com outros olhos. Olhos de executor. Executor não pede sorte. Executor cria condições. Você vai trabalhar, vai enfrentar problemas, vai carregar pressões, mas agora existe uma diferença. Você já venceu a primeira batalha. A batalha contra o mais 5 minutos. A batalha contra a desculpa elegante. A batalha contra o impulso de fugir. E isso muda o resto do dia inteiro. À noite, você volta para casa. A mente tenta relaxar demais. Ela tenta te vender indulgência como recompensa automática. Mas você lembra do chão frio, da respiração pesada. Você lembra do silêncio que te fortaleceu. Você lembra que a vitória não foi grande, foi discreta. E por ser discreta, ela é sólida. Você faz outra escolha limpa. Prepara o amanhã. Organiza, planeja, define o primeiro passo da manhã. Você reduz atrito para o bem. Você aumenta atrito para o vício. Você aprende a manipular o ambiente para servir sua disciplina. No dia seguinte, a madrugada volta e a batalha volta, porque a vida não dá alta. A vida dá rotina e rotina te testa todo dia, sem glamour. Você acorda de novo e de novo escolhe levantar. Você repete, você repete, você repete e em algum ponto, sem aviso, o difícil fica normal. Normal não por ficar fácil, mas por virar identidade. Você se torna alguém que não negocia com o básico. Alguém que aprende com a dor e usa a dor. E quando tempos difíceis chegam, você não quebra, você responde. Agora presta atenção. Agora não pisca. Agora não foge. Você passou tempo demais se poupando, se desculpando, se escondendo. Chega. Chega de ser refém do humor. Chega de negociar. Você não precisa de permissão. Você precisa de comando. Comando não aparece. Comando se constrói. Repetição por repetição. E você vai construir. Você vai construir hoje. Quando a mente disser pare, você vai continuar. Quando a mente disser depois, você vai fazer agora. Quando a mente disser não dá, você vai fazer dar. Porque você não é frágil. Você estava treinando fraqueza. Você treina o que repete. Então repita a disciplina. Repita foco. Repita a coragem. Repita a presença. Você não vai esperar clareza cair no colo. Você vai criar clareza com ação. Ação cria prova. Prova cria confiança. Confiança cria mais ação. E o ciclo muda. O ciclo vira crescimento. Você vai cortar o excesso. Você vai cortar o ruído. Você vai cortar a conversa inútil dentro da sua cabeça. Você vai ficar com o essencial. Fazer o que precisa. Fazer quando dói. Fazer quando cansa. Fazer quando ninguém vê. Respira. Sente o peso. Usa o peso. Não reclama do peso. Carrega. Porque carregar te fortalece. Porque evitar te apodrece. Você quer ser respeitado? Então se respeite no escuro. Você quer ser livre? Então domine seus impulsos. Você quer paz? Então pare de alimentar a guerra interna. A guerra interna acaba quando você decide quem manda. E quem manda é você, não a preguiça, não o medo. Você é o comandante. Você dá a ordem. E a ordem é simples. Faz, faz, faz. Faz o básico. Faz de novo. Faz melhor, faz sem plateia, faz sem desculpa, faz sem drama. A disciplina não precisa de vontade, precisa de presença. Presença é ficar quando a mente quer fugir. Presença é terminar quando o corpo quer parar. Presença é escolher o certo quando o fácil chama. Você não nasceu pronto, você se constrói. E construção tem barulho de esforço, barulho de respiração pesada. Tem barulho de repetição, tem barulho de chão sendo pisado. E tem silêncio, silêncio de quem não anuncia, só executa. Agora acelera
por dentro. Agora fecha os punhos mentais. Agora corta o velho padrão. Corta sem nostalgia. O velho padrão te deu conforto e te roubou o futuro. O velho padrão te deu alívio e te deu vergonha. Você não precisa mais disso. Você está cansado disso. Então decide. Decide de verdade. Decide acordar. Decide treinar. Decide focar. Decide dizer não. Decide dizer sim. Sim para o difícil. Sim para o esforço. Sim para o crescimento. Você quer crescer em tempos difíceis? Então use tempos difíceis. Use a pressão como forja. Use a dor como martelo. Use a queda como aula. Use o medo como combustível. Você não vai romantizar sofrimento. Você vai usar sofrimento. Você vai transformar sofrimento em disciplina. Você vai transformar disciplina em identidade. Você vai transformar identidade em legado. E legado não é fama. Legado é quem você vira. Quem você vira quando ninguém está olhando. Quem você vira quando tudo aperta. Quem você vira quando sua mente tenta te derrubar. Você vai virar alguém que não recua. Repete comigo, sem voz, com ação. Eu não me abandono. Eu não me abandono quando dói. Eu não me abandono quando cansa. Eu não me abandono quando falho. Eu ajusto. Eu retorno. Eu continuo. Eu retorno ao básico. Eu retorno ao plano. Eu retorno ao comando. Porque eu cansei de me trair. Porque eu cansei de me explicar. Porque eu cansei de ser metade. Agora você é inteiro. Inteiro no compromisso. Inteiro na disciplina. Inteiro no que faz. Inteiro no que suporta. Inteiro no que decide. Você não é seu passado. Você é seu padrão a partir daqui. Você é a soma do que você faz quando ninguém vigia. Você é a pessoa que mantém a palavra, mesmo sem aplauso. Você é a pessoa que atravessa a dor sem se vender barato. E tempos difíceis não vão diminuir. Eles vão voltar. A diferença é que agora você não pede trégua. Você usa, você aprende, você cresce. Você decide qual identidade carrega nos próximos anos. Identidade de quem foge ou identidade de quem sustenta, identidade de quem negocia, ou identidade de quem executa, identidade de quem vive no automático, ou de quem comanda. E comando começa pequeno, mas muda tudo. Uma manhã, um treino, um foco, um não, repetidos até virarem você. Você não precisa de um final feliz, você precisa de um começo firme, repetido até virar história. A dor te ensinou, agora você ensina a si mesmo. Você não está aqui para ser confortável, você está aqui para ser consistente. E quando o mundo apertar, você vai lembrar, você não nasceu para recuar. Você nasceu para suportar, ajustar e avançar.